Bom, gente, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sérgio Martins Vieira. Estamos aqui iniciando o primeiro programa do Falando de Direito. Nosso programa, ele tem como objetivo falar de direito, e ele é parte de um projeto maior chamado TV Humana, do qual nós fazemos parte. Nós estamos nesse primeiro encontro com uma pessoa muito especial, tá? É uma pessoa que é formada pela Faculdade Oswaldo Cruz, possuidor de MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Instituto de Administração, Tiago Fogaça Almeida. Tiago, ele tem 12 anos de experiência em reestruturação financeira de empresas e recuperação judicial. Nossa Senhora, o cara é bom pra caramba, hein? Atua também com perícias judiciais e avaliação de empresas. Ou seja, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na área jurídica, apesar de não ser formado em direito, e que vai nos dar uma palhinha hoje a respeito da recuperação judicial, tá? Porque é uma coisa que nós temos visto com uma certa frequência hoje na mídia, na imprensa, e muitas das vezes o público não compreende o que vem a ser isso daí. Por isso, nós estamos aqui conversando, iniciando esse programa, falando de direito, com o Tiago Fogaça. E para iniciar, nada melhor, né, do que falar um pouco de você, né, Tiago? Quem é Tiago Fogaça Almeida? É aquele tipo de família, é uma pessoa que gosta de viajar, curtir. Fale um pouco de você, Tiago. Primeiramente, boa noite, doutor Sérgio, né? Queria agradecer a oportunidade de participar do seu programa aí, desejo muito sucesso, né? Que seja uma empreitada aí de muitos anos ainda, né, esclarecendo o direito para as pessoas. Tiago é economista, filho de economista, então é Mal de bem família. mal de família. Tem aí, que você falou da experiência, né? Atuei muito com consultoria empresarial nesses 12 anos. Acabei, atuando muito auxiliando advogados, né, escritórios de advocacia em demandas judiciais de vários tipos, né? Acabei indo para esse lado. E, no geral, né? Sou um cara tranquilo, gosto de viajar, de ficar com a família, gosto de ficar em casa também sossegado. Tá? Minhas viagens não são de aventura, não, viu? São bem Bem família. sossego mesmo. É isso Ah, isso que aí. é bom, Thiago. Bom, se assim, se assim você me permite, tá? Feita a sua apresentação, vamos falar sobre o tema de hoje, recuperação judicial, né? Esse é um assunto que realmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente vai falar, porque muitas das vezes acaba trocando as coisas, né? Vai, pensa-se uma coisa, dispor uma determinada situação e acaba, ao invés de facilitar a compreensão dos fatos, acaba complicando, né? Então, com base nessa linha de pensamento, tá? Qual seria o pensamento seu, tá? Se é que possível de ser mensurado, que leva um empresário a tomar a decisão de pedir uma recuperação judicial? O que geralmente leva ele a fazer? Teria ele, de repente, medo de alguma coisa, como, por exemplo, ter seus bens bloqueados, seus imóveis, casa, né? O seu dinheiro em banco, seus joias, talvez, né? Então, seria alguma coisa nesse sentido ou teria mais alguma razão que leva um empresário a tomar a decisão de entrar com o pedido da recuperação judicial? É, primeiramente, assim, em linhas gerais, a recuperação judicial, ela visa dar para o empresário uma oportunidade de negociar com todos os credores ao mesmo tempo. Então, vai pegar todo mundo que ele está devendo dinheiro, exceto algumas exceções, e vai negociar com todo mundo ao mesmo tempo.
Então, o que eu vejo da minha experiência, normalmente o empresário ele busca a recuperação judicial quando ele já não tem mais alternativas fora da recuperação judicial. Como assim? Vamos lá. Você imagina um empresário que está com dificuldades financeiras já há 5 anos. A empresa dele tem hora que dá lucro, tem hora que dá prejuízo, mas aquela situação de caixa dele, ele não consegue mais negociar com os seus credores de maneira efetiva, né? Então, ele promete para um que vai pagar e não paga, ele paga um pedaço do acordo que ele fez e não sobra dinheiro para pagar o restante. Então, o que que ele faz? Ele pede a recuperação judicial para dar um freio, né? Um freio de arrumação, e ali ele vai negociar com todo mundo ao mesmo tempo. Seria, não, de repente, uma forma da gente raciocinar que é uma oportunidade que o empresário tem, né? Como você bem colocou, você vai trazer todos os credores para uma única negociação e com isso você evita de estar, como muitas das vezes, de forma individual, né? Ou de fechar, tentar negociar de uma forma com o credor, aí ele faz essa promessa, como você bem colocou, né? E no outro empresário, o cara chega lá, faz uma pressão maior sobre você, né? Sobre o empresário, ele acaba cedendo, né? Para, às vezes, é um fornecedor mais importante, alguma coisa nesse sentido, né? E o que acontece? Ele, com isso, deixa de cumprir com o outro. Seria mais no sentido de equiparar, igualar os credores? Seria mais ou menos nesse sentido? Sim, né? A recuperação judicial ela tem classes de credores que tem, a gente vai falar mais para frente, mais detalhadamente disso, mas dentro da classe, todo mundo tem o mesmo, é tratado de maneira igual, né? Claro que tem as diferenças de valores, né? Essas coisas, mas todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Então, você consegue diminuir esse atrito, né, que se acaba gerando com os credores nas negociações do dia a dia. Então, é uma forma do empresário ajudar o empresário a se reorganizar. Quer dizer, é uma facilidade que teria, teria não, tem o empresário dele poder chegar e resgatar o nome da sua empresa no mercado, poderíamos dizer dessa forma, né? Sim, Né? Porque no ele momento que você chega, eu imagino dessa forma, né? Vamos colocar o seguinte: você pega uma empresa que ela hoje está mal das pernas, não consegue pagar corretamente seus fornecedores, que seriam os seus credores, os seus produtos eles não têm mais a mesma qualidade, porque os seus fornecedores não estão entregando da mesma forma que anteriormente, por conta dos débitos, né? Da falta de pagamento. Aí, através disso daí, é como se você desse uma parada na empresa e, em seguida, fizesse um novo start. É como se você estivesse recomeçando, em força de expressão, do zero. Vamos colocar assim? Podemos pensar dessa forma? é um pouquinho mais complicado, né? Se não, sim, assim, eu concordo. Lembrando que aqui que não vai entrar, não dá para a gente falar muito sobre aspecto técnico, o nosso público é mais aquele pessoal leigo, né? Uhum. Mas o raciocínio seria mais ou menos neste sentido. Sim, é uma forma de fazer uma negociação de uma vez só, né? Seria linear, né? Uma negociação Todas as linear. dívidas que existem até aquele momento, elas vão partir dessa negociação para serem pagas, e as dívidas novas é vida nova, né? Uhum. Aí ele cumpre de outra maneira no dia a dia mesmo, né? Perfeito. Tá, então, mas uma coisa importante. A ideia é essa. Agora, se vai se concretizar é outra conversa, É e aí vai outra entrar coisa. numa outra questão que é importante. Vamos considerar, o empresário ele deu entrada no pedido na recuperação judicial da empresa, né? Uhum. Aí, quais os riscos que ele tem ao entrar com esse pedido? O que ele está colocando em risco ali? Vamos partir da situação que ele já está mal,
né, digamos assim, com os seus credores, né? Ele já vem de processos de negociação frustrados, em que ele não conseguiu honrar com seus compromissos e, eventualmente, até teve algum pedido de falência contra a empresa, né? E a recuperação judicial seria uma forma de não falir naquele momento, né? Com o procedimento, com a falência, né? Requisitada aí pelo credor. O que acontece? A partir do momento que ele entrou em recuperação judicial, gera um alerta vermelho para todos os credores dele, porque todo mundo vai ser avisado, né? Existe a figura do administrador judicial, né, que é uma pessoa, é um auxiliar do juízo, né? Então, alguns trabalhos que ele vai realizar ao longo da recuperação judicial, e um deles é avisar todos os credores que a empresa entrou em recuperação judicial e que ela deve X mil reais para aquele credor. Correto. A partir daí, tem o risco do próprio procedimento da recuperação judicial não se concretizar e acabar ocorrendo a falência da empresa. Esse é o risco último, né? Sim. E tem o risco de imagem da empresa no mercado, se esse pedido não for bem aceito, e esse risco de imagem pode gerar dificuldade em conseguir fornecedores, dificuldade em conseguir crédito, dificuldade, às vezes, até em contratar pessoas para trabalhar na empresa. A imagem da empresa fica desgastada. Mas E, esse desgaste é decorrente ao processo ou decorrente ao preconceito, na sua opinião? um pouco dos dois. Por quê? O que acontece? O processo ele gera um desgaste natural, Sim, não, porque até aí é natural, a gente entende. Mas não teria muito, assim, em termos de mercado, um certo preconceito em relação a isso? sim, tem um preconceito, porque tem um preconceito e tem um outro fator que eu vou falar em seguida. O, as pessoas não entendem o que é o procedimento da recuperação judicial. Sim, Elas acham que o empresário está fazendo isso porque ele quer não pagar as suas dívidas, ele quer é, tirar uma vantagem, né, em relação aos seus credores e fornecedores e até funcionários às vezes, né? Mas não é bem assim, né? Um outro fator é que esse desgaste ocorre. Imagina um credor que estava tudo em dia, não tinha nenhum atraso com ele. Só que você tinha dívidas em aberto, notas que ainda não tinham vencido, né? Coisas do dia a dia. A partir do momento que a empresa pede recuperação judicial e ela é concedida, né? O juiz permite, aquela dívida não pode ser paga enquanto não resolver a questão do plano de recuperação judicial, né? Então, às vezes um fornecimento do dia a dia ali, um fornecedor que não tinha nada em atraso, ele acaba entrando no bolo. sim, Às vezes. mas isso é uma questão do processo, Uhum, mas e não sim, uma questão, aquilo que eu falei assim, que hoje existe, eu vejo muito no sentido de preconceito, uhum, tá? Inclusive nós estamos entrando, na verdade, já no outro assunto que a gente que eu já ia tocar, é, que o que acontece? Muitas das vezes o que nós presenciamos, né, pelo menos que é noticiado aí fora e tudo mais, dá a sensação que aquela empresa ela praticou alguma irregularidade e usa do sistema da recuperação judicial para esconder a irregularidade, ok? E com isso acaba, por exemplo, o público falando, pô, aquela empresa é safada, ela é sem vergonha. sim, Aquela existe empresa, isso. né? Aquela empresa ela está fazendo tal coisa. Então isso faz com que de repente a própria população, quer dizer, o público leigo, ele comece a ter um preconceito. Por exemplo,
Nós tivemos agora, recentemente, a entrada com pedido de recuperação judicial das lojas Marisa, né? Então, o que aconteceu? Muita gente deixou de comprar com ela porque entrou em recuperação judicial, certo? E muita gente começou a falar mal dela porque ela implementou várias políticas de restrição de crédito, porque ela estava numa situação delicada, então ela não sim. podia dar crédito. Então as pessoas falam, não, isso aí é uma empresa sem vergonha, pô, onde já se viu, eu vou comprar numa loja que não me dá crédito, não me dá vantagem, né? Então não busca compreender o que realmente estava acontecendo e o que ocorreu na Marisa, pelo menos até o presente momento, é o que indica ao mercado, ele coloca que a Lojas Marisa não foi uma questão de irregularidade, e sim de má gestão, uma questão administrativa financeira, ou seja, eles não souberam lidar com, vamos colocar assim, não souberam lidar com o dinheiro, o que gerou, no caso das lojas Marisa, a necessidade de fechar diversas lojas pelo país, porque ela realmente ficou numa situação delicada que a obrigou a entrar com o pedido da recuperação. Mas não é uma empresa que não cumpre com as obrigações, não é uma empresa ruim, por assim dizer. Ela não tem uma gestão focada para benefício ou para ganhar tempo com os fornecedores, mas ela teve um prejuízo muito maior por conta desse fator. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente presencia isso hoje em dia no mercado. Por isso que eu fiz a pergunta se não é o desgaste da imagem, não seria mais do preconceito ou do próprio processo, né? Nesse sentido. O que você acha? O que acontece é que, assim, a gente acaba tendo notícias das grandes empresas, né? Uhum. E você, na minha opinião, tá? Não, por isso, a sua opinião, né? A gente tá É, é uma conversa de duas Uma, pessoas que estão é, expondo seus pensamentos, né? uma notícia que fala assim, a Lojas Marisa teve má gestão, é muito menos impactante do que uma notícia que fala, a Marisa teve fraude, ah, essas coisas. Então, não olhei a fundo o processo da Marisa em específico, não sei exatamente os fatores que levaram à recuperação judicial. Mas, assim, a mídia dá a entender que sempre tem uma fraude envolvida. Mas, assim, na minha opinião, né? Se a empresa está fraudando, ela deveria ter um caixa bom, né? Sim. Ela, né? Empresas que fraudam, normalmente está fraudando o fisco, né? Não está pagando imposto, ou tá, né? Normalmente elas têm caixa para pagar suas contas. Porque essa fraude tem um objetivo financeiro no final das contas, né? Então, essa imagem é complicada, né? Assim, parece querer mesmo propositalmente desgastar a imagem da Imagem da empresa. empresa. Foi até o caso recente até da loja americana, né? Sim, Eu até é, cheguei a escrever um artigo sobre isso numa rede social profissional, questionando o que estava acontecendo. E todos nós sabemos que os maiores acionistas da Americana, eles sempre trabalharam buscando o menor custo. Então, se você tem o menor custo, você tem o maior lucro. A filosofia deles sempre foi essa, né? Então, até eu coloquei lá nesse artigo que a nossa legislação permite isso, permite essa é, prática. Se esta prática ela gera um efeito negativo ou ela foi mal aplicada, é muito diferente de dizer que o cara fez uma fraude, sim, com né? certeza. Há uma grande distância entre esses dois. Se a legislação me permite um determinado ato e esse ato acaba causando algum dano, não significa que eu fraudei, né? Com certeza. Eu é que não soube fazer a aplicação correta. Aqui tem um ponto muito interessante que é assim, se o empresário frauda e ele sabe disso, porque às vezes ele nem sabe.
é alguém que está cometendo uma fraude interna e ele nem tem conhecimento, Verdade. né? Mas assim, se ele sabe da existência da fraude, ele não deveria entrar em recuperação judicial, porque vai ter um administrador judicial que vai investigar a fundo o que a empresa está fazendo, vai investigar a contabilidade, vai investigar as operações mesmo da empresa. Então, isso pode gerar até um processo criminal contra Sim. o dono da empresa. Então, ele não deveria entrar em recuperação judicial. Mas aí o que vai acontecer é que o nosso sistema legal é falho nesse ponto, porque deveria ter, na realidade, antes do pedido da recuperação judicial, uma investigação preliminar para saber se há algum indício ou não de fraude. Se houver esse indício de fraude, fazer com que haja um procedimento criminal para aquela pessoa ou grupo de pessoas serem responsabilizados e, conforme o caso, até abrir-se o processo da recuperação judicial para a preservação da parte da empresa. Que a empresa, ela por si só, ela não pratica um ilícito. Exato. Tá? Ela sozinha, ela não consegue fazer isso. Recentemente, a lei teve algumas alterações, né, que já era algo que era praticado aqui, mais em São Paulo, né, nas varas especializadas, que é que eles chamam de constatação prévia, né? O termo Sim, técnico, eu acredito que seja esse, se não me engano. E, na verdade, o juiz, antes de conceder a recuperação judicial para a empresa, né? A empresa pediu, aí o juiz vai lá apreciar, pode ou não pode, né? O juiz pode nomear uma pessoa, um perito, para ir até a empresa ver se a empresa está funcionando, se tem funcionários, se a contabilidade está minimamente coerente com o que ele apresentou ali de documentação, né, em relação ao que ele deve aos credores, para só então ele conceder a recuperação, porque ocorriam casos antes disso que a empresa já não tinha mais operação nenhuma, né? E o objetivo da lei é preservar a empresa. é. O objetivo é esse. E detalhe, preservando a empresa. Aí, nessa preservação da empresa, se a empresa não existe mais, qual que é o sentido, né, em preservar? Concordo plenamente. E detalhe, até quando foi feita essa lei, a nova lei da recuperação judicial, ela na parte dos preâmbulos dela, ela tem um objeto social, que não é somente a preservação da empresa, como também da de toda a cadeia produtiva, né? Os empregos e renda. Ou seja, Isso. ela tem o objetivo desse. Só que, infelizmente, tem sido usado de forma indevida por muita gente, né? Isso que é triste É, de ver. acontece em alguns casos que acaba sendo usado para proteção do empresário e não da Sim, empresa, né? Mas isso verdade. tem diminuído. Tem diminuído porque a investigação em cima das empresas tem sido maior, sabe? A Uhum. fiscalização do procedimento, Tá, né? agora me diz Então, uma coisa. Você, aproveitando essa deixa que você colocou, em relação que vão colocar, que é em São Paulo, né? Voltando até um pouquinho, que alguns juízes eles pegam e fazem uma investigação preliminar, vamos considerar assim, através do envio de um perito para fazer a confirmação se aqueles documentos estão em conformidade ou não, estão ok ou não, né? Com base nisso, vem a seguinte questão: pode o juiz negar o pedido da recuperação judicial? olha, a princípio não. O juiz ele nega o pedido da recuperação judicial hoje em duas situações, né? A documentação apresentada está incompleta, né? Então ele negaria o pedido da Tem uma recuperação. questão de formalidade, até aí tudo bem. Isso. Tem que apresentar um monte de Você tem documentos lá. uma relação de Listas. documentos e certidões que precisam Isso. ser apresentados. Agora, apresentou, ele pode negar? Pela lei original, não. Ele teria que autorizar
o processamento da recuperação, né? Ele, Uhum. dali para frente, é porque o juiz ele acaba só vendo a legalidade do processo, né? Ele não decide muito se a empresa vai falir, se vai continuar, se vai Não, não, pagar. nesse momento não, ele só está fazendo a admissibilidade. Então, no caso dele, eu chego assim para um cliente entrar com pedido, se eu apresentei toda a documentação, mesmo que eu tenha praticado uma fraude, será aberto o processo de recuperação, correto? Isso não vai ser investigado nesse momento, até mesmo porque essa constatação prévia, né, que seria outro motivo para negar, né, a recuperação, seria onde não existe mais empresa. Se não existe mais empresa, né, não tem motivo para Para ter para ser feita a ter recuperação. recuperação. Mas vamos aproveitar essa deixa que você acabou de falar, tá? A, a empresa chegou, ela está inativa. Tem uma indústria, tá? Aí vamos pegar um exemplo prático. Teve um caso lá em Barra Mansa, uma indústria que durante a pandemia ela fechou, Uhum. ficou inativa, tá? Durante um determinado período e tentou fazer a retomada das atividades. Na época, o juiz negou por causa disso daí, que a empresa não estava funcionando. Aí vem a pergunta, eu não me lembro o que aconteceu depois com essa empresa, mas essa empresa, ela poderia entrar com algum recurso, o que ele pode fazer nesse caso? Porque a empresa está querendo voltar, ela estava parada por conta de um fator externo, que inclusive a impediu de arcar com as suas responsabilidades, que ela não tinha receita, certo? Um agente externo atípico, vamos colocar assim, que foi o período da pandemia que nós vivemos, todos nós vivemos. O que a empresa pode fazer nesse sentido? Se for a questão documental só, ela pode consertar a documentação, né? O juiz pode negar o pedido e lá, a empresa entra com outro depois, mas normalmente o juiz só pede para complementar a documentação e vida que Mas se a segue. empresa está inativa, não tem como. Se a empresa está inativa e o perito foi lá e constatou que está fora de funcionamento, não tem funcionários, não tem receita, eu não vejo motivo para dar continuidade, sabe? A não Certo. ser que assim tiver um plano muito detalhado sobre como vai ser essa retomada, Uhum. porque assim a empresa depois que ela parou é muito difícil ela voltar, né? Ok. Então, Tiago, só para a gente concluir nesse ponto, como que funciona quando a empresa ela não está funcionando, ou seja, ela não está em atividade, o juiz pode deferir ou não a recuperação judicial? Não pode, né? Porque o objetivo, isso na minha opinião, tá? Pode ter opiniões diversas por aí. Com Assim, o certeza. objetivo é a manutenção da fonte produtora, né? É a manutenção. Então, a empresa tem que estar ativa para ocorrer essa manutenção, né? Uhum. Nesse tempo que ela permaneceu fechada, com certeza outra empresa, outras empresas, abocanharam aquela fatia de mercado. Então, se o produto existia uma necessidade, ou existia uma procura daquele produto, outras empresas foram lá e passaram a vender. Então, Certo. aquela Então, empresa, certo. Então, numa situação dessa, a empresa ela está fechada, é preferível ela encerrar a atividade a tentar buscar essa recuperação, abrir uma nova empresa, um novo CNPJ e tentar recuperar o que perdeu, vamos colocar assim, e fazer um paralelo de recuperação na nova empresa. Seria assim, mais ou menos. nesse caso aí, como ela já está inoperante, ela com certeza iria para uma falência, algo desse tipo, né? E hoje em dia o procedimento da falência também ficou mais simplificado, né? Dá uma agilidade em resolver o que fazer com aquela unidade produtiva. E assim, ou um outro CNPJ que não tenha dívidas, um concorrente às vezes até,
pode comprar aquela fábrica toda, né? Não Entendi. só o maquinário, pode comprar tudo. Quer dizer, Prédio, em outras palavras, hoje o sistema legal vai permitir que uma empresa, numa situação dessa, na verdade, ela tenha outras linhas de escape que não seja a recuperação judicial. Ou seja, em outras palavras, o empresário ele vai ter mais oportunidade de retornar ao mercado, mas não com aquela empresa original. Isso em uma empresa nova. Em outras palavras, seria isso. esse mesmo empresário não poderia, né? É, Teria que ser um outro empresário. correto, correto. Mas voltando ao nosso tema de recuperação judicial, tá? Porque essa parte depois até vai ser interessante, que eu gostaria de depois conversar com você, uma outra ocasião, para falarmos desse ponto aí, porque muitas empresas, elas estão numa situação de não saber o que fazer. Então, uma outra ocasião, vamos sentar, vamos marcar um novo encontro, para a gente poder falar especificamente dessa questão do pode ou não pode, ok? Com Agora, certeza. ultrapassada essa questão, foi autorizada a recuperação judicial, independente se ela estava fraudando, não estava fraudando, foi má gestão, não foi má gestão, foi questão de mercado, ok? Uhum. E aí, o que acontece? Bom, nessa autorização, né, da recuperação judicial, o juiz vai nomear um administrador judicial, que a gente já Isso, comentou aqui, sim. que é o auxiliar do juízo, né? Ele vai fazer a verificação dos valores devidos, né? Então, todos os valores que a empresa declarou que deve, ele vai verificar se estão certinhos, se são aqueles mesmos. Vai olhar a contabilidade da empresa, ver se está de acordo, vai todo mês emitir um relatório mensal de atividades da empresa, em que ele vai demonstrar o que ocorreu naquele mês, né, quanto faturou, quanto pagou, né, como evoluiu a contabilidade da empresa, como evoluiu a dívida, né, isso ele fará mensalmente. Então, a partir do momento que é deferida a recuperação, aí é correria, né? Sim, Porque os prazos, são né, bem exíguos, são bem curtos. é, na recuperação judicial, ali, né, e isso que eu falo muitas vezes, né, para clientes, que a recuperação judicial, existe o plano de recuperação judicial, mas na verdade é o contrário. A recuperação judicial tem que fazer parte do seu plano, né? Ela não pode simplesmente você pedir a recuperação judicial sem um planejamento prévio daquilo. E você até antecipou, eu ia justamente perguntar sobre isso. Porque Muito bom. assim, depois que começa o procedimento, você tem 60 dias corridos para apresentar um plano de recuperação judicial, que é o que a gente ouve falar. Mas Ah, esse plano, é isso que eu queria entender. E acho que o nosso público gostaria de compreender isso daí. Esse plano de recuperação, né? Você foi eleito administrador da empresa, a empresa vai fornecer o plano, você vai verificar se ele tá ok. O que diz exatamente esse plano de recuperação judicial? Ele tem alguma formalidade dele ser confeccionado? Pode ser feito, vamos colocar assim, em uma linguagem, tem que ser uma linguagem técnica, ou pode ser uma linguagem mais coloquial, mais simples? Como que ele é composto? no final das contas, esse plano de recuperação judicial, a lei diz que ele tem que explicar, né, em linhas gerais, de maneira detalhada, quais são os meios de recuperação da empresa. Então, o empresário ele vai colocar ali nesse plano coisas do tipo, eu vou criar uma nova linha de produtos, eu vou focar mais na internet, eu vou desligar a fábrica X, Y, Z, porque elas não são lucrativas, e vou focar nas fábricas que são lucrativas. O plano ele tem que ter lá detalhado o que a empresa vai fazer para Para realmente ser, se para ser, recuperar. para ser recuperado. Mas e os credores? Eles entram nesse plano? Então, aí
parte desse plano de recuperação é a forma de pagamento aos credores. Certo. Então, em linhas gerais, os credores eles são divididos em 4 classes, tá? Só para facilitar a conversa aqui. Então, você tem os trabalhistas, tem os credores que têm garantias, né? Chamam de garantias reais. Tem os credores que não têm garantia, que são chamados quirografários, é um nome difícil, mas é que não tem Uhum. garantia. Perfeito. E foi criada também a classe das micro e pequenas empresas, né? Então, essas 4 classes, você tem que apresentar como você vai pagar cada uma delas de acordo com o seu novo plano. Então, desse novo plano que a empresa vai desenvolver, ela imagina que vai sobrar alguns mil reais de caixa, alguns milhões de reais de caixa, né, em dinheiro que vai sobrar daquela operação, né? E aí eles têm que dividir, a empresa vai dividir isso de alguma forma para pagar os credores. E isso depois vai ser votado por esses credores, né? Para ver se eles aceitam ou não esses termos que a empresa colocou. Certo. Agora, uma coisa, você colocou que o plano de recuperação, pelo que eu entendi, né, e acho que o nosso público também vai entender dessa forma, ele se divide em duas partes. A área produtiva, né, seja você sendo uma indústria ou um comércio, uma empresa de prestação de serviços, né? Então, Uhum. é a sua atividade principal, como você vai executá-la a partir de agora. E a outra é a parte, vamos, entre a força de expressão, a principal, que é a parte dos pagamentos, correto? Isso. Tá? Então, nessa parte, quando eu falo a parte produtiva, eu imagino que esse plano de recuperação ele tenha que ver um detalhamento, um estudo, né, de que aquilo realmente é viável, Sim. né? Então, nesse sentido. E na parte dos credores, você colocou que vem escalonado em quatro, né? Que são os que têm as garantias reais, sem garantias reais, trabalhistas e pequenas e microempresas, certo? Então, o Estado, os impostos, eu não consigo também jogar nesse plano de recuperação, não? No plano de recuperação, ele tem que aparecer, mas o Estado hoje não vota. O fisco hoje não participa do procedimento em si. Certo. Então, se eu estou também devendo impostos, vamos colocar assim, esses impostos eles não fazem parte do plano, não fazem parte da recuperação judicial. Ou seja, se eu não pagar aquilo que o Estado está me cobrando, de nada vai me adiantar o que está aí. Em outras palavras, seria É, isso? o Estado ele vai continuar com as cobranças dele. O que que Normais. acontece? Na lei tem uma previsão, né, que já foi muito discutida aí no passado, não vou entrar em termos jurídicos Sim. e nem, né, na discussão jurídica. Mas assim, a empresa precisaria ter a CNDs, né? As Sim. certidões negativas de débitos tributários, para conseguir entrar para o juiz homologar o plano, né? Então, depois que todo mundo aprovou, precisaria ter a CND para o juiz poder homologar aquele plano e dar sequência na recuperação judicial. Hoje, o que que acontece? O fisco ele deu não só para as empresas em recuperação, tá? Mas para todas as empresas ele abriu outras possibilidades de negociação mais facilitadas, né? Nossa, então, em outras É, palavras, é realmente é, uma mão com açúcar que seria a recuperação judicial para a empresa. Realmente uma porta, uma abertura realmente muito grande que as empresas têm, em sim, outras palavras, e que não sim. está sendo corretamente explorado, podemos dizer assim. É que aí que É, com isso a gente retornaria aquilo que a gente falou anteriormente, né? Ao desgaste da empresa. Ou seja, sim, as pessoas criaram uma imagem negativa das empresas, sendo que o Estado, na verdade, com essa nova norma, né,
quis, na verdade, facilitar a permanência dela no mercado. Sim. Porque você está colocando uma notícia que é importante. É interessante o que você está acabando de falar. Eu sei que o Estado, vamos colocar, então eu entro com um pedido de recuperação judicial, o juiz autorizou a abertura, imagino que o administrador ou o advogado da empresa vai entrar em contato com o Estado onde eu estou devendo, onde a empresa está devendo, né? E o Estado vai se certificar da autenticidade disso daí, imagino eu, né? E o que vai acontecer? Se eu estou devendo 5 milhões de impostos, o sistema atual vai me colocar em 60 vezes para pagar, um exemplo qualquer, porque eu entrei com a recuperação judicial, de repente eu consigo pagar em 360, 700 meses, um exemplo qualquer. Poderia ser mais ou menos nesse sentido? Hoje em dia, acredito que estão falando em torno de 120 meses, tá? Não, eu chutei, Seriam eu falei um 10 anos. número apenas para poder ficar bem marcado, ou seja, se o normal é eu pagar, tem que pagar em 12, 50, 60 vezes, eu tenho o dobro, de repente eu tenho até o triplo de tempo para poder arcar com essa minha responsabilidade, ter a CND para homologação, né? Isso. E ainda possibilita descontos em juros, né? Que reduziria consideravelmente o Provavelmente a valor das dívida. dívidas. Não, eu falo isso que teve um caso de um cliente meu, até falo com um cliente meu. Eu não tenho expertise na área de recuperação judicial, mas foi com muita dificuldade que a empresa não fechou, né? Porque ela não tinha um caixa bom para poder negociar com os credores. Eu intervi no meio dessas tratativas, mostrando que a empresa sempre arcou com suas responsabilidades e conseguimos negociar com os credores. Mas com o Estado, Deus do céu, você não consegue negociar. É, Se nesse passado eu tivesse tido a malícia ou tido a iniciativa de buscar recuperação, que na época eu não pensei em recuperação, tá? É, pode ser que ela tivesse passado de uma forma mais branda por toda aquela tempestade. Essa é a verdade. Ou seja, na realidade, o que nós temos hoje é um instrumento legal que está sendo muito mal explorado, principalmente pela imprensa, sim, né? com certeza. É isso que eu tenho observado. Por isso que eu falei, não, o primeiro programa vai ser com uma pessoa dessa área que realmente eu tenho observado isso. E, É, pomba, e você está mostrando para nós essa realidade. Isso que é bacana. nesse ponto que eu acho que é muito mal explorado é o seguinte. Tem fraude, tá? Tudo bem, isso vai ser apurado pelo administrador judicial, vai ocorrer. Mas quantos empregos aquela empresa gera? Sabe? E Porque ela, detalhe, e não é só o emprego dela em si, é uma sim, cadeia. é uma cadeia gigantesca. Então, será que vale a pena falir essa empresa? Ou vale a pena manter ela em atividade? Os funcionários muitas vezes não têm nada a ver com qualquer tipo de irregularidade que ocorreu, tá? E assim, são famílias que estão sendo Afetadas. afetadas ali. Isso é uma verdade. Então, É complicado isso daí, é uma coisa que a gente precisa fazer um trabalho de conscientização sobre esse tema, porque realmente é complicado. Agora, voltando ao nosso assunto, a gente fez o plano de recuperação judicial, ok? Ele foi, ele foi apresentado aos credores, que é o que você tinha falado anteriormente, e os credores não aceitaram. é, O que aí vamos acontece? lá. Primeiro plano apresentado, 60 dias corridos, né? Isso tem que apresentar, não tem opção, né? Não dá para atrasar. Esse tem que ser apresentado. Em tese, a empresa teria mais 120 dias
após essa apresentação, né, para completar 180 dias do pedido, né, da autorização do pedido, para aprovar esse plano. Então, é convocada uma Assembleia de Credores, né, chamada Assembleia Geral de Credores. Essa Assembleia, todos os credores são convocados para ir se reunir em um local, né? Antigamente era reunir mesmo fisicamente, hoje, durante a pandemia, foi feito online, né? E hoje eles estão indo para um caminho híbrido, então a pessoa pode ir presencialmente ou entrar pela internet, o que facilita muito, né, para credores, principalmente de outros estados. E aí o pessoal vota, né? Cada um vota do jeito que achar que tem que votar. Isso quando O, quando o plano inicial ele é rejeitado. isso, para ocorrer a Assembleia Geral de Credores, alguém tem que contestar o plano. Ah, Primeira coisa. Se ninguém no processo, ninguém contestar o plano, o juiz homologa. Se uma pessoa, independente do crédito, independente de quem seja, contestar aquele plano, que é o que sempre ocorre, né? Aí é convocada essa Assembleia Geral de Credores. tá, entendi. Aí, convocada a Assembleia, os participantes vão. Na primeira vez, tem um quórum determinado lá para instalar a Assembleia, né? Na segunda vez, vai com quem tiver. Então, se a pessoa não tiver, ela não vai votar e vai ter que aceitar o que foi votado pelos presentes, né? Correto. Essa Assembleia tem umas regrinhas de votação, né? Quem é da classe trabalhista vota só por cabeça, então uma cabeça, um voto. Na classe micro e pequenas empresas é a mesma coisa, uma cabeça, um voto. Nas outras duas, né, que é a garantia real e sem garantia, vota-se por cabeça e por valor do crédito. Sempre você tem que ter mais de 50% de aprovação em tudo. Todas as classes têm que aprovar. Então, se uma classe não aprova, hoje também existe uma flexibilização da lei para o juiz poder, em determinadas circunstâncias, aprovar, mesmo que não tenha sido aprovado na regra original, né? Uhum, cinquenta perfeito. por cento. Mas, assim, normalmente o que ocorre, né? A empresa apresenta o plano, esse plano, ele aí vai de como cada empresa toca esse processo, né? Algumas já começam a negociar no primeiro dia, algumas apresentam o plano, começam a negociar depois que apresenta o plano, né? Depois de 60 dias. Mas, assim, o ideal é isso já vir sendo conversado com os credores, né? Para pelo menos você saber o que eles esperam, né? De condições mínimas para aceitar aquele plano. Na Assembleia, se não aprovarem o plano, a empresa vai à falência. Certo. Aí entra uma questão aí. Vamos considerar que eu apresentei o meu plano de recuperação judicial, ok? E eu não tenho uma quantidade muito grande de credores, certo? Não é uma. Aliás, minto, ao contrário. Eu tenho uma quantidade de credores. Não, tem que ser mínimo. Eu tenho uma quantidade pequena de credores, mas valores significativos, ok? Aí, desses meus credores, tá? Um deles ou dois deles não questionou meu plano. Aí vai para a Assembleia, certo? E na Assembleia eu tenho a sensação que eu tenho um grande risco de não ser aprovado. E com isso eu sei que vai para falência, ok? Eu posso, nesse momento, desistir da recuperação judicial. E o que acontece se isso acontecer, se isso for autorizado? Ó, vamos lá. Apresentou a primeira versão do plano. O que acontece normalmente? Vai para a Assembleia e o pessoal não aceita. Aí vai automaticamente para falência. Então, mas aí o pessoal não aceita, só que para
não ocorreu a votação ainda. O pessoal está falando ali, não, tá ruim, não gostei das condições, o prazo está muito longo, não, Sim. esse desconto, né? Aí, nesse momento, normalmente alguém pede a suspensão da Assembleia. Então, aquela Assembleia é suspensa para apresentação de um novo plano. Aí o devedor vai conversar com os credores, ó, quais condições você aceita, tal. Aí ele muda as condições de pagamento normalmente, tá? Que assim, do que a empresa vai fazer, às vezes é difícil, né? Você mudar o que a empresa vai fazer, né? O cara tem uma ideia ali, pode ser funcional ou não, né? Suspendeu, ele apresenta um novo plano, volta para a Assembleia. Aí pode isso acontecer diversas vezes, tá? Até em alguns casos, o que. Mas vamos colocar. É, esse pedido da suspensão, eu imagino Uhum, que seja semelhante a uma assembleia de condominial, certo? uhum, Onde, às vezes, você tem uma situação onde você pede a suspensão. sim. Aí, quando você pede a suspensão, geralmente vai ser o credor que vai pedir, né? Uhum, Isso daí também vai para a votação. sim, vai para votação Se também. não for se não for aprovado, Aí o plano tem que ser votado. aí o plano vai ter que ser votado. E aí entra o que eu fiz a pergunta anterior. Vamos considerar que eu tenho esses meus credores e percebo que nunca a gente vai chegar num consenso. Na hora que for votado e for reprovado, vamos colocar assim, automaticamente eu vou para a falência. Uhum. Eu posso, antes disso daí acontecer, antes da Assembleia, eu posso requerer a minha desistência da recuperação judicial e o que acontece se eu fizer esse requerimento? Poder pode. O que que acontece? Você não tem mais autonomia. Você não é mais dono do seu destino quando você entra em recuperação judicial. Quem que vai votar essa desistência? Os credores. Mas não foi Eles vão votar se você pode desistir ou não da recuperação. Em outras palavras, eu estarei na mão dos meus credores, independente da A situação. partir do momento que você pediu recuperação judicial, você está na mão dos credores. Você tem que ser muito convincente, ser um bom negociador, ter um plano coeso, sabe? Um plano Mas, em outras bem. palavras, o segredo para você fazer uma boa recuperação judicial, uma recuperação serena, vamos colocar assim, obviamente abatido o desgaste natural do processo e do preconceito que ainda temos na sociedade. O segredo está de, antes de você entrar com o seu pedido da recuperação, de você já ter feito uma prévia de apuração com os credores, dos limites possíveis de tratativas em cada um deles, negociação de cada um deles, e fazer um plano de recuperação, até mesmo de forma indireta, já com a participação dos próprios credores, podemos dizer assim? Tem que tomar muito cuidado como conduzir isso, né? Porque Mas o se os caminho seria credores. esse. O caminho seria esse. É, vamos. Aí seria um caminho mais de uma recuperação extrajudicial, né? Seria uma negociação prévia com os credores para fechar um acordo, né? Que esse acordo só vai para o juízo a homologação, né? Seria um contrato, uma espécie de contrato, né? Negociou com determinados credores e leva para o juiz essa negociação, ele homologa. Na recuperação judicial, se os credores sentirem que você vai entrar em recuperação judicial, já começa aquele desgaste, né? Que a gente estava falando lá do procedimento. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, Normalmente, então, nesse caso, o caminho. Então, qual seria então o caminho para fazer uma boa recuperação judicial? se for inevitável e tiver que entrar em recuperação judicial, é
A partir do dia que entrou em recuperação, entrar em contato com os credores, entender quais são as demandas deles e tentar é, chegar num número que seja factível. E assim, também, dentro desse processo de negociação, os credores têm que entender que o objetivo final é a manutenção da fonte produtora, da empresa, e não pagar um credor específico. Então, os credores eles vão estar concorrendo com a manutenção da empresa. Correto. E a manutenção da empresa também demanda caixa. Então, o caixa é um só. Ou eu pago os credores, ou eu mantenho a empresa. Alguém vai Certo. ter que ser prejudicado. Entendi. Aqui, antes de nós entrarmos no último tema, tá? E o nosso tempo está se esgotando, depois você poderia abrir um espaço na sua agenda para nós também podermos conversar sobre essa recuperação extrajudicial? Claro. Você tem, seria, eu acho que seria também um outro caminho, uma coisa interessante para o nosso público compreender um pouco mais. Mas, chegando ao último tempo, à última parte, né, eu gostaria, tá, de, na realidade, pedir uma opinião sua, tá, e seria apenas que seria basicamente para o quê? Na sua opinião, tá, a recuperação judicial de uma empresa, ela veio ajudar o mercado empresarial ou para piorar a relação deles, tá, com seus credores? E por quê? Mas de forma bem resumida. Olha, eu acho que a recuperação judicial ela vem para tentar manter as empresas ativas, né? Manter a produção ativa, o fornecimento daqueles produtos para o mercado, os empregos ativos, recolhimento de impostos, né? Os credores, eles fazem parte, né? Tem toda uma cadeia que vai ser afetada por isso. Mas assim, Correto. eu acho que vai muito de cada credor, porque tem credor que está ali no dia a dia e está recebendo normal, não tem nada em atraso e vai entrar nesse bolo, e tem credor que tem crédito de 4 anos atrás vencido que ele nem esperava mais receber e pode ser que ele receba, né? Certo, entendi. Quer dizer, então, Esse quer dizer, na sua opinião, essa recuperação ela veio ajudar o mercado, de modo geral. sim veio Hum. ajudar a empresa, não visa salvar o empresário, né? Visa salvar as empresas mesmo, a produção, mas acaba tem que ser uma colaboração, né, da cadeia, Hum. né? Correto. Se os fornecedores não colaborarem, as instituições financeiras não colaborarem, os trabalhadores não colaborarem, a empresa não vai conseguir se recuperar. Perfeito. E para encerrar, o que você sugere ao nosso público, tá? Quando ele se deparar com um novo pedido de recuperação judicial, quando ele é noticiado, como que ele deverá agir? Ele deve continuar mantendo aquele pensamento de que aquela empresa é picareta, tá? Tem mais uma fraude aí aparecendo, ou deve mudar a forma de pensar e buscar mais informação? Olha, aí é muito interessante, porque, assim, primeira coisa que eu recomendaria essa empresa te deve alguma coisa? Se ela te deve alguma coisa, busque interagir no processo para você ter voz ativa e não, né, ficar esperando que os outros decidirem. Agora, quem quiser acompanhar, os administradores judiciais, eles têm cada um seu site, né? Busca saber quem é esse administrador judicial, entra no site dele e lá tem a documentação, as justificativas da empresa para o pedido, vão ter os relatórios da empresa, ou você pode acompanhar mensalmente o que está acontecendo.
E aí cada um vai ter sua opinião, né? Tem gente que entende mais, vai olhar, vai conseguir ver coisas que às vezes nem o administrador judicial está vendo, e tem gente que não tem tanta capacidade, pode, né? Assim, não tem aquele estudo sobre o assunto, vai conseguir acompanhar de acordo com a opinião do administrador judicial sobre a empresa. Mas, assim, é um procedimento público, né? Então, todo Isso. mundo tem acesso às informações da empresa e é sempre interessante acompanhar. Inclusive, os planos de recuperação judicial costumam ser bem extensos, né? E, é, E como? e no termo juridiquês é difícil, às vezes, a leitura. Mas se você pegar partes específicas, às vezes é interessante ler como que a empresa pretende se recuperar e como que ela vai pagar as pessoas, né? Tá joia, então, Tiago. Bom, eu gostaria de agradecer ao Tiago, tá? Estamos chegando ao final do nosso primeiro programa falando de direito. Nós estivemos aqui com o Tiago Fogaça, um bate-papo muito agradável, muito esclarecedor, onde ele, numa linguagem bem acessível, mostrou para todos nós que devemos vencer os nossos preconceitos em relação às empresas que entram com pedido de recuperação judicial, que na maioria das vezes não é decorrente a fraude, não é que não existam, existem esses casos, mas na grande maioria são empresas que estão querendo continuar no mercado, estão lutando para manter a sua própria história e que estão buscando socorro no meio judicial porque não estão encontrando apoio onde deveria ser, que é junto à própria sociedade, junto ao próprio mercado. Por isso que essas empresas vão para a recuperação judicial, entram com esse pedido. Tiago, lhe agradeço de coração a sua participação, o teu tempo que você disponibilizou para nós aqui. E gostaria de saber, Tiago, você teria algo a mais que você gostaria de deixar de recado? Bom, como você falou, né? Não tenham esse preconceito com a recuperação judicial. Acontece, dívidas, a empresa erra, como todos os administradores erram, e às vezes esses erros levam a situações que a empresa não consegue sozinha resolver, por isso ela pede o auxílio, né, da justiça para fazer essa recuperação judicial. Gostaria também de agradecer, doutor Sérgio, pelo convite, fiquei muito feliz. Foi um prazer enorme te conhecer e participar do seu programa. Desejo novamente sucesso, né? E sempre que precisar, quiser conversar sobre outros assuntos, estou disponível. Ok. Está anotado, está registrado aí esse seu comentário e a produção oportunamente vai entrar em contato com você para nós conversarmos sobre dois pontos que ficou bem evidente aí nessa nossa conversa, que é sobre a parte da recuperação extrajudicial e sobre a situação onde a empresa pode ou não, quando está inativa, realmente o que acontece com ela se ela não tem o deferimento da recuperação judicial autorizado. No mais, lhe agradeço, um forte abraço, desejo em breve voltar a conversar com você. Boa sorte aí nas suas empreitadas aí em São Paulo e fico com o convite de você vir aqui ao Rio de Janeiro para nos conhecer pessoalmente. Vou Um sim, abraço. com certeza. Abraço, tchau, tchau.